E esse tema relacionado à gestão e condução de empresas familiares, como você falou há pouco, é um tema muito recente, né? E eu, sinceramente, eu posso estar enganado, né? Mas eu não conheço métodos científicos relacionados a isso. Assim, eu vejo muita gente trabalhando, indo para a mão na massa, assessorando famílias, que é louvável, sem dúvida alguma, mas o que eu queria explorar aqui no que você falou, meu amigo, é exatamente o trabalho do Instituto Empresariar, que é fundado por você, né? Que você tem métodos científicos que, para mim, são inéditos nessa condução desse trabalho. Fala um pouquinho para a gente do Instituto Empresariar e como é que é o método BFB, que é o Balanced Family Business, não é isso? Pronto. Fala um pouquinho pra gente dessa questão. Acho muito importante isso, Cícero. Perfeito. Faz sentido? Sim, sim. E isso, porque é importante você falar isso, porque esse diálogo que nós estamos tendo aqui, ele não só tem utilidade, que nós vamos falar de ciência, para o empresário, mas para o consultor, o conselheiro, o executivo, o coaching. Toda a cadeia, né? Né? Então, quando eu fui fazer isso, que eu decidi montar uma metodologia, eu fui entender, aí eu vi que não era um ambiente de uma empresa de consultoria. Era um instituto, porque eu tinha que tratar de especialistas, investir num ambiente de pesquisa. Então, a partir daquele momento, isso foi há 23 anos atrás, todos os projetos que a gente fazia tinham um ambiente de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, o Instituto tem uma área de pesquisa, uma pessoa PhD nisso, uma filha minha, que ela, desde a graduação, ela estuda empresas familiares, que é a doutora Camila. O mestrado foi em empresas familiares. O doutorado, então o BFB, que eu tinha que ter uma validação científica, né? Então, onde é que você valida cientificamente uma metodologia? É numa tese de doutorado. Porque é importante entender, não confundir método com ferramenta. Tá? Uma ferramenta... Vamos explicar isso para todo mundo? Eu vou tentar ser didático, né? Isso é até para mim, inclusive, Sim, eu queria entender. Ferramenta, vou tentar aqui na medicina, que talvez seja... Uma analogia, né? O bisturi, o computador, o aparelho de tomógrafo, tá? Ele é uma ferramenta. Entretanto, quando você está em ambiente complexo, você precisa de uma metodologia para orientar o bisturi, para orientar o tomógrafo. A metodologia, ela se aplica muito quando você está em ambiente complexo. A empresa familiar, ela é um ambiente complexo por quê? E aí o método BFB veio mostrar, que eu acho uma coisa extremamente importante. Ele veio dizer qual é a diferença entre empresa familiar e não familiar. Cientificamente falando. A empresa familiar, ela é um sistema orgânico, ela tem vida. É muito comum, a pessoa ela tem alma. Já a empresa não familiar é uma máquina. Por exemplo, eu trabalhei no Banco Brasil, que é não familiar. Quando eu saí do Banco Brasil, entrou outro, como quem se muda um amortecedor do carro, tá? Já numa empresa familiar, você tirar um contador antigo, você tirar a dificuldade que tem, por quê? Porque com o tempo ele se consolida como se fosse uma árvore, tá? Então, o Instituto Empresariar, nós montamos eles através de pesquisas práticas. Por quê? E aí o Brasil, o que era uma ameaça no começo, virou uma grande oportunidade. Porque é um ambiente de pesquisa fantástico. Porque, para tu ter ideia, e aí, né, já me desculpando da sua dificuldade de agenda comigo, que você viu, eu viajo no Brasil inteiro que é isso? Por conta do método. Porque para mim montar um método, eu tive que viajar nesses 20 anos, ter clientes do Rio Grande do Sul, gaúcho, japonês, alemão, baiano, para identificar essas diferenças, para ter um método para orientar. Por exemplo, vai se montar uma minuta de um advogado, um acordo de sócio. Tem as minutas e o texto. Só que, quando você tem uma empresa familiar, aquele mesmo contrato pode ter uma repercussão absurdamente diferente. E por que é importante o método? Na hora que você vai fazer um plano estratégico de uma empresa familiar, tem uma ferramenta muito conhecida, os consultores conhecem bem, você da GEG, chamada Balance Scorecard, que ela diz que para você orientar estrategicamente uma empresa, você precisa de 4 aspectos: o financeiro, processos, pessoas e mercado. Concorda? Beleza. Só que a empresa, o método vem dizer, além disso aí, tem um tal de indivíduo-chave na empresa familiar, o fundador, a fundadora. Já vou falar daquela mulher que não anda na empresa e manda mais do que todo mundo? Isso é uma realidade da empresa familiar. Né? A família, o Balance Scorecard, ele ignora. Ora, você sabe que uma família em desarmonia não tem empresa familiar que se sustente. Né?
Outra coisa, a dimensão societária. Quando você tem uma distribuição de sócio, um sócio tem uma participação, outro menor. Olha, aquilo pode invalidar um planejamento estratégico. Só para você ter ideia, Daniel, 70% dos planejamentos estratégicos, esse é o mestre aqui do Brasil, nas empresas familiares não funcionam. Porque eles ignoram indivíduos chaves, eles ignoram família, ignoram alinhamento entre sócios. Porque às vezes você tem um sócio que é muito conservador e às vezes você tem um sócio que é muito avançado. Aí, se o planejamento estratégico não respeita isso, aí o que acontece com o planejamento estratégico? Ele vai para uma gaveta. Eu já tive momentos de chegar... É muito importante a execução, né? Sim. Você planeja, mas tem a execução, né? Do que foi planejado, né? Aí muita gente não valoriza o planejamento estratégico das empresas familiares, com uma certa razão, mas por quê? Porque usaram a ferramenta sem um método. Usaram o bisturi, mas sem um método para orientar. Por exemplo, coisas práticas. Vai fazer o planejamento. Encontro muitos planejamentos estratégicos, muitos. É tudo igual. Quando eu chego, por que é tudo igual? Você vai olhar a visão, a missão, copiaram, botaram lá na oficina uma visão da McDonald's com outro tal, fizeram uma arranjada e botaram aquilo. Você vai olhar, não tem nada a ver com a família. Aí eu peço, me dá a lista das pessoas que participaram da oficina de planejamento estratégico. Os indivíduos chaves não estão dentro. Não, o papai veio aqui, fez uma abertura e saiu. Não, fulano não pôde lá no dia. Por que isso? Porque se tivesse uma metodologia com o BFB, dizia, não, pode parar. Se eles não tiverem dentro, você vai entrar na estatística do que vai desenhar aquela coisa bonita, com um ano o bicho some.